A reforma da Previdência ainda é desconhecida de boa parte da população, por isso nós ouvimos especialistas para que a gente possa ir ajudando as pessoas a entenderem. Um capítulo, Kogut, é a questão da capitalização, da proposta que está feita na PEC, para que nos ajude a entender como fica o regime atual e a chamada capitalização individual ou a Previdência individual. A ideia do governo é que para as futuras gerações de trabalhadores, né, para aqueles que ainda vão começar a contribuir para a Previdência, ele tem a possibilidade de optar entre aderir ao modelo atual, seja ele no regime geral, que é o INSS, ou o regime próprio, ou então aderir a uma Previdência individual. O que acontece se ele aderir na Previdência individual? Ele vai ter uma conta individual onde vai ser depositado o salário, a contribuição que é descontada do salário dele e mais a contrapartida patronal. Então, ao invés de ele participar da repartição, ou seja, que a atual geração use a contribuição dele para receber seus benefícios, não, ele vai ter uma conta individual semelhante ao que é o fundo de garantia e esse valor vai ter uma forma de correção ou vai ser aplicado no mercado financeiro, não está bem claro ainda qual vai ser o modelo. E depois, quando ele chegar na idade de aposentadoria, na hora de calcular o benefício, não vai ser mais uma fórmula do tipo a média das contribuições, ou o percentual da média das contribuições, ou a última remuneração. Vai ser o benefício calculado baseado no saldo dessa conta individual. Vamos supor que a pessoa passe lá 35 anos contribuindo, ela vai formar um patrimônio, né, nessa conta, né, como se fosse uma aplicação financeira, e o benefício daí vai ser calculado baseado no saldo final dessa conta. Tem sentido que isso só é possível, até na avaliação do próprio ministro Paulo Guedes, se a gente conseguir o colchão intermediário, que ele fala de 1 trilhão, para passar do atual modelo para o próximo? Isso. Por quê? Porque se as novas gerações não contribuírem para o atual modelo, a contribuição deles vai fazer falta no sistema. Certo? E quem que vai ter que cobrir essa ausência de recursos? Vai ser o próprio governo federal. Então o governo federal ele vai ter um desafio que a gente chama de custo de transição do sistema atual, por repartição, para o sistema individual. Então esse custo de transição vai ser uma obrigação do governo ao longo dos anos. E essa é a obrigação para décadas, né? Porque hoje tem pessoas até certo ponto jovens que já contribuem e que não vão poder migrar para individual. Vamos supor aí um trabalhador de 25 anos, ele ainda vai levar talvez 35 anos para se aposentar e depois ainda vai receber benefício por muito tempo. Então, esse sistema, a transição vai durar até que os últimos remanescentes dessa atual geração tenham direito a receber benefícios. E o governo vai ter que estar pagando essa diferença porque ele não vai ter receita da contribuição dos novos trabalhadores. Como conceito, como você vê a ideia cultural da previdência individual neste modelo, dado o regime atual que você faz esse conceito no tempo de contribuir, mas com uma série de riscos ao longo da tua vida repartidos com os seus parceiros, os seus sócios? Normalmente os sistemas previdenciários eles se caracterizam pela solidariedade. Ou seja, você forma um grupo de pessoas e compartilha os riscos que você sofre, né, que você tem ao longo da vida com essas pessoas. Todos contribuem ao longo da vida, alguns precisam de benefício antes, seja por eventos de invalidez, de doença, ou seja por uma morte precoce, né? Aquele grupo ajuda que aquela pessoa ou seus beneficiários recebam os benefícios que a gente chama de benefício de risco, né? E compartilhe os riscos de sobrevivência do benefício depois que é concedido lá na frente, né, quando você vai receber a sua aposentadoria vitalícia, né? Então, a solidariedade é um princípio universal da Previdência. Nesse novo modelo, você vai ter que criar mecanismos para dar cobertura a isso. Você imagine o seguinte, o servidor entra na Previdência individual, começa a contribuir alguns anos depois, poucos anos, e acontece um desses eventos de risco, ou seja, de invalidez ou de falecimento gerando pensão. E ele vai ter um saldo pequeno lá na conta, né? Então, como vai ser coberto o benefício de risco, ou seja, da invalidez e pensão? Por outro lado, quando ele termina de contribuir e se aposenta, ele vai fazer um cálculo baseado naquele saldo, e esse cálculo vai levar em conta, por exemplo, a expectativa de vida dele ao se aposentar. Vamos supor que ele vai viver mais 25 anos de acordo com o cálculo. Caso ele viva mais do que 25 anos, vai acabar o dinheiro da conta, em tese, né? Como é que fica? A cobertura da longevidade, né? Então, existe na apresentação da PEC, no texto da PEC, na apresentação que eles utilizaram para apresentar esse produto, que esses riscos, né, vão estar cobertos. Vai ter a garantia de um salário mínimo, vai ter a garantia
de um fundo para a longevidade do grupo e tal, mas não está muito claro como que isso vai ser feito. Eu, pessoalmente, me preocupo, né? Porque essa experiência já foi tentada em outros países, né, como o Chile, por exemplo, e não foi muito bem sucedida. Por quê? Porque dependendo de quanto que você poupa e quanto que rende ao longo da vida, você pode chegar no momento da aposentadoria com um saldo pequeno, porque foi o que aconteceu no Chile, né? A contribuição era baixa, era só 10% do salário, sem contrapartida patronal. Quando as pessoas chegaram no momento da aposentadoria, lá 30, 35 anos depois, o saldo que permaneceu na conta dele, que foi formado na conta, acabou gerando benefícios muito baixos, né? Metade do salário mínimo, 40% do salário mínimo, que está criando um problema social grave lá. Tanto que hoje existe em discussão na sociedade, no Congresso chileno, uma proposta para que os empresários voltem a contribuir para a Previdência. Você vê que eles estão voltando atrás no projeto original. Então, para que esses problemas não venham a acontecer na nossa Previdência aqui no Brasil, é importante que seja estudado com muito cuidado, né? Obrigado a Luiz Cláudio Kogut, que nos ajudou a entender um pouco mais sobre a questão da capitalização, um dos pontos da reforma da Previdência para a TV Câmara e a Rádio Câmara Bauru.